Olá! Planejar uma viagem, contratar serviços por meio de plataformas digitais de venda de passagens e hospedagens e ter os planos frustrados pelo não cumprimento do que foi pago tem sido um tormento para muitos consumidores. O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre casos recentes envolvendo plataformas como Urb, Booking, 123 Milhas, sobre os processos desses casos nos PROCONs e na Justiça e ainda dar dicas para o consumidor de como se prevenir contra ilegalidades nesses serviços e reivindicar seus direitos. Participam deste programa a advogada especialista em direito do consumidor viajante, Luciana Ateniense, integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Minas Gerais, sócia do escritório de advocacia Aristóteles Ateniense Advogados e coordenadora do site Viajando Direito. Remotamente está conosco o promotor de justiça do Ministério Público de Minas, Fernando Rodrigues Martins, coordenador do PROCON Minas Gerais Regional Uberlândia e presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom. Ainda aqui no estúdio está conosco o Peter Paul Santos Mangabeira, presidente da ABAV-MG, Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais, entidade da qual ele faz parte desde 2003 como empresário, dono de agência de viagem, ramo em que trabalha desde 1991. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje para a gente trazer esse debate tão importante, né, e tão borbulhante com os acontecimentos recentes. Né, o caso mais recente de problemas com vendas foi com a plataforma de viagem 123 Milhas, né, que vendeu passagens a preços promocionais com embarques entre setembro e dezembro, mas alegando impossibilidade de cumprir, cancelou essas viagens, impondo o reembolso por voucher, né, que seriam créditos no valor da compra para serem usados pelos consumidores em outras viagens. Doutora Luciana, conta pra gente o que isso caracteriza. Então, isso aí é um abuso em relação à defesa do consumidor, né? No momento em que o consumidor ele acreditou na prestação desse serviço, estimulado por essa publicidade amplamente, né, manifestada pela empresa, e no dia 18, na noite de 18 de agosto, quando ele foi surpreendido, muitas vezes ele já tinha uma viagem marcada, né? Ele não tinha adquirido só a passagem aérea, a hospedagem, aluguel de veículo, então já tinha uma expectativa, não só uma expectativa emocional, mas já tinha desembolsado algum valor para concretizar essa viagem. Antes da recuperação do pedido, né, ainda não foi concluído, está concluído para o juiz para ver a manifestação, mas amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, aquela empresa, no momento em que ela nega a cumprir o contrato, quem tem que oferecer opções de escolha é o consumidor. E a empresa, ela somente de forma abusiva, contrariando até a lei vigente, ela só dispunha a fornecer voucher. E esse voucher, ela falava que tinha que ser parcelado de 5 vezes e utilizado de forma unitária. Então, era um abuso para o consumidor, porque no momento que ele ia adquirir um novo serviço, ele ainda teria que completar, porque com o parcelamento acarretaria um prejuízo para ele, e sem ter a garantia que efetivamente na utilização desse voucher no prazo de 36 meses, se de fato a empresa iria fornecer o serviço contratado. E o próprio Código de Defesa do Consumidor estipulava também outras opções que o consumidor poderia escolher, que seria a rescisão do contrato, mais perdas e danos, as perdas que seria isso que a gente acabou de falar, da questão dos hotéis, aluguéis de veículos e mais principalmente a questão dos danos morais, ou então o cumprimento forçado da obrigação. Quer dizer, uma quebra completa do que o Código do Consumidor estabelece. Sim, não adianta só a empresa estipular o que ela deseja, ela tem que estar amparada, aquela posição dela, com a legislação vigente, que é a nossa legislação consumerista. Doutor Fernando, qual que é o posicionamento do PROCON de Minas diante dessas práticas abusivas? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar no programa com pessoas gabaritadas. A doutora Luciana eu conheço há muito tempo, ela tem expertise nesse tema. O Peter também ele tem conhecimento bastante dessa área de agências de turismo. O posicionamento do PROCON é um posicionamento de combatividade, muito embora nós tenhamos também um problema sério. O problema sério eu quero abordar de imediato. Nós precisamos criar alertas para esse tipo de empresas. Esse tipo de empresa
na realidade, ela atua em dois segmentos que são segmentos complexos e problemáticos. O primeiro é trocar milhagem de consumidor que já tem o seu programa de fidelidade com uma aérea. Essa questão é tormentosa na jurisprudência. Existem tribunais que aceitam essas trocas de milhagem, de programas de fidelidade, outros não aceitam. Esse mercado precisa ser regulado. Esse mercado ainda não é regulado no Brasil. Isso é um problema sério. De outro lado, ela atuava com esses preços promocionais e, na realidade, o que ela estava fazendo é uma espécie de pirâmide, captação de poupança popular. Por que eu acho que nós, PROCONs, temos que estar melhor preparados? Porque nós precisamos de alertas para essas empresas para verificar se, de fato, elas têm lastro para estar no mercado, para demonstrar que possuem condições mesmo de dar efetividade do contrato a um preço de passagem aérea que seja muito módico frente ao que as aéreas, na realidade, estão cobrando. Veja só, com o término da pandemia, a 123 Milhas começou a utilizar argumentos da pandemia. Com o término da pandemia, o mercado turístico ele explodiu no mundo inteiro, porque ele ficou parado um ano. Ficou parado um ano o mercado turístico. E, de repente, ele precisava reaquecer. Ele reaqueceu nos Estados Unidos, na Austrália, na Ásia, no mundo inteiro. E, efetivamente, a 123 Milhas continuou com aquelas propostas que ela fazia na época da pandemia. Inclusive, o argumento dela de exclusão da responsabilidade é utilizar o voucher, que foi uma lei extraordinária para resolver o problema de transporte aéreo na época da pandemia. Agora nós não estamos mais em pandemia, não há que se falar em utilização do voucher, né? Nós temos que usar, de fato, a especificidade do vício do serviço com aquelas consequências, com aqueles efeitos de execução forçada da obrigação, restituição do que foi pago, com perdas e danos, né? Entre outras situações muito já bem ditas pela doutora Luciana. O que importa dizer é o seguinte, o MP precisa criar um sistema de alerta. Nós temos um PROCON muito bom em Minas Gerais. Só que o seguinte, o que é o sistema de alerta? É verificar o número de reclamações. Se as reclamações contra aquelas empresas, contra aquela determinada empresa está aumentando, né? À medida em que essas pistas vão chegando, cabe ao Ministério Público, a partir de uma monitorização, já ajuizar uma ação de cunho preventivo para evitar isso que aconteceu agora. Então, nós perdemos. Eu quero dizer que nós perdemos. Foi 1-0 para esse tipo de empreendimento que não deve seguir no Brasil. Um outro problema de regulação que nós temos é a falta de regulação para o comércio eletrônico. Nós temos um projeto de lei que está dormitando no Congresso Nacional há mais de 10 anos e ele precisa ser aprovado. Plataforma digital reduz os custos da transação, só que não dá a segurança jurídica necessária. E quem utiliza a plataforma digital é justamente o mercado versus o consumidor. Então, nós estamos precisando de dois tipos de regulação séria no país. Essas de programa de milhagem e também a do comércio eletrônico. Sem isso, nós vamos ficar à deriva e vamos sofrer demais. Todos esses casos que você, Laura, disse anteriormente, hotel, essas outras situações que nós tivemos, tudo que se configura captação de poupança popular, tudo, e elas são ilícitas na base, só para você entender. Só que captação de poupança popular é uma legislação antiga e nós precisamos melhorar a qualidade da norma para o povo brasileiro. A rigor é isso. Peter, a gente estava falando aqui desse problema das milhagens, né? Essa regulamentação tem vistas de ocorrer? Como é que a ABAF se posiciona? Bom, primeiro, né, a gente sempre viu essa questão das milhas aí com muita preocupação, né? Porque o programa de milhas, ele foi um programa criado pelas companhias aéreas, né? Começou inicialmente lá nos Estados Unidos, né? Quando o governo americano decidiu liberar, né, o livre disputa do comércio lá na década de 70, uma companhia aérea pequenininha montou um programa de milhagem, que ganhou força quando a American Airlines incorporou na década de 80, né? A American Airlines com o programa Advantage, que é um dos melhores do mundo, ela pegou esse programa também e com isso aí cresceu, aumentou as vendas delas. Aqui no Brasil entrou pela Varig, através da Smiles.
já na década de 90. E que depois foi incorporado pela Gol, né? A Gol, quando comprou a Varig, assumiu o programa Smiles. Daí veio a Azul e a TAM também com seus programas, né? E mais para frente os bancos viram nisso aí uma forma de conquistar cliente, fidelizar para os cartões de crédito. Com isso, os bancos compraram esses programas de milhagem. Hoje pertencem aos bancos, não às companhias aéreas, né? Os bancos, quando a companhia aérea vende uma passagem por milha, ela recebe do banco, né? O banco paga para ela lá, que as passagens tem o nome dela lá, Smiles, né? A TAM, PES e tal, mas quando é vendido... E o que acontece com isso aí? Logicamente que o custo é menor, né? A companhia aérea recebe menos, o banco paga menos para a companhia aérea, porque o banco visou nisso aí fidelizar o cliente do cartão. E com essas milhas que ele ganha no cartão, ele pode comprar liquidificador, pode fazer um tanto de coisa, como também comprar passagem aérea. E isso aí acabou acontecendo o quê? Com essa venda exorbitante de milhas que a companhia aérea proibia, né? Segundo o contrato da companhia aérea, você não pode vender milha. Você pode passar para um parente, né? Passar para um amigo e tal, mas vender não, comercializar não. Não foi feito para isso a milha, você entendeu? Inclusive as companhias aéreas começaram a ingressar com processo contra essas vendas. Conseguiu ganhar em algumas, né? Alguns locais, né? Em São Paulo teve um ganho outro dia que ela está conseguindo cancelar a passagem aérea. O cara chega para embarcar e ele não consegue embarcar, porque se a companhia aérea descobrir que foi comercializada essa milha, ela consegue, já em alguns locais, cancelar essa passagem. Que é prejuízo para ela, né? Como exatamente, que ela recebe menos. Não é o intuito da companhia aérea esse. O intuito dela é que a pessoa viaje, mas não comercialize, porque virou um comércio paralelo, né? Quer dizer, o antídoto da companhia aérea virou um veneno contra ela. Você entendeu? Porque as pessoas começaram a usar um programa que era para beneficiar aquela pessoa que utiliza o avião para poder sair vendendo, comercializando. Né? A milha é comercializada hoje em CPF. Inclusive existem empresas hoje aí, né, grandes conglomerados hoje aí, que já estão pegando a milha para o próprio conglomerado para evitar que seu funcionário venda essas milhas. Né? Porque hoje um alto executivo que viaja muito, ele ganha muita milha. Acaba comercializando, né? Ele não tem quem usar, às vezes vai comercializando. E é legal, assim, perante ao contrato da companhia aérea. Não é legal perante o mercado, ele pode vender, tanto que ele não é preso por causa disso, né? Agora, as companhias aéreas também em alguns casos, estão cancelando o cartão fidelidade desse cliente que vende. Quando ela descobre, ela tenta punir o cliente da forma que ela consegue. Você entendeu? Então, nós, da ABAV, a gente sempre viu essa questão aí da milhagem como preocupação, né? Nesse decorrer desse período todo aí, a gente começou a receber várias ligações, já tem tempo que a gente vem recebendo. Inclusive, a ABAV, eu lembro que, acho que foi em abril, nós demos uma entrevista para um jornal, né, aqui da capital, e nós informamos para ele, falou assim, olha, 1, 2, 3 milha vai explodir. Já estava sinalizado, né? A gente já estava, porque... na verdade, isso aí, né, já era uma coisa assim, que a gente sabe que não dá certo. Não tem almoço grátis, como falam por aí, né? Não tem essa história de você comprar. As operadoras montam um pacote aí, às vezes custa 12 mil reais. O camarada chega nos 10 mil e está comprando esse mesmo pacote por 4 mil. A discrepância é muito grande. Então é preciso haver essa regulamentação. Já há alguma sinalização, doutora Luciana, para que isso aconteça? No Congresso, há uma mobilização? Assim? Como o doutor Fernando fala com bastante propriedade, tem, né, um projeto lá no Congresso, e essa questão de milhas realmente foi um mercado paralelo. Tivemos problemas aí, tivemos ações de consumidores que, para utilizar suas milhas, depararam com furto de milhas. Eles estavam furtando as milhas dos consumidores, já tivemos essa questão. Já tivemos, na crise pandêmica, que as milhas foram canceladas quando ninguém conseguia viajar. Então, e o consumidor, ele mudou o hábito de consumo, né? Ele começou sempre a vincular ao seu consumo ao cartão de crédito, na expectativa. Isso eu estou falando aquele consumidor que ele estava adquirindo a milha para o consumo próprio. E tem esse mercado paralelo. Então, realmente, agora a sociedade tem que se mobilizar para pressionar o poder legislativo para regulamentar, né, doutor Fernando? Porque é o momento, isso que vocês estão falando, não existe almoço grátis, mas assim,
eu ainda pondero, não existe, não está regulamentado, e essa publicidade abusiva, essa publicidade ostensiva, foi quase R$1 bilhão em relação à publicidade nos aeroportos. Como que aquele consumidor vulnerável, no momento em que ele está entrando na aeronave, ele já depara com o quê? Com a publicidade da 1, 2, 3 milhas. Então, se não está regularizado, e como os aeroportos deixam e acatam e fazem, estimulam essa publicidade de um setor que não está regularizado e que hoje nós deparamos com esse notório prejuízo ao consumidor. Então, tem que realmente algo ser feito, não só em relação ao Poder Legislativo, que ele tem que se manifestar. Você tem participado de discussões nesse sentido? Olha, nós vai ter uma CPI aqui em Belo Horizonte, já está, a Câmara Legislativa parece que vai ser no dia 12 de setembro. Algo deve ser feito, porque a publicidade foi muito ostensiva. Não só, a gente não pode falar que foi um consumidor, o consumidor ele comprava aquele pacote de má fé. Não, porque foi massificado e em 2020, 2021, eles conseguiram viajar. Muitas vezes a gente observa no nosso escritório, fala, mas dava certo, e não deu. Porque não tinha sustentabilidade. Chegou uma hora que a pirâmide explodiu, né? E agora vai ser com a URB, já está começando, doutor Fernando, Peter. Essa situação tem que realmente parar porque agora vai ter a recuperação judicial. Aí a gente fica com aquela sensação, pronto. E com a recuperação judicial estão cessadas, por enquanto, suspensas as ações, né? O consumidor não recebe, ele vai ter que habilitar o crédito, mas tem outras prioridades no processo, né? Tem os funcionários, a fila do consumidor não é imediata. Então, tem que ter uma regulamentação. Chegou o momento, a gente está vendo outras empresas, né? E esse mercado de internet, né? Esse mercado virtual seduz o consumidor, ele fica estimulado e muitas vezes ele não busca assessoria da agência de viagem porque ele acredita que vai dar certo e não deu. Bom, eu vou chamar um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa discussão e vamos falar também de outras práticas adotadas por plataformas de viagem que ferem o Código do Consumidor. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre práticas adotadas por plataformas digitais de viagem que ferem o Código do Consumidor. Doutor Fernando, os PROCONs têm conseguido cobrar dessas empresas que sigam o que determina a lei, ou esse mercado das plataformas digitais é um mercado selvagem mesmo, sem regras? O mercado das plataformas digitais depende muito de questão ética. Existem excelentes empresas que sabem atuar nas plataformas digitais. Confirmam o pedido, mantêm contato com o consumidor, dão as informações básicas. Outras não fazem isso. Eu quero dizer que o mercado de turismo é um mercado significativo no mundo inteiro e é um mercado sério. O que a gente percebe são desvios pontuais e pessoas jurídicas com sócios mal intencionados que abusam desse mercado. A rigor é isso. O mercado é importantíssimo. Esse mercado ele cumpre uma função social no mundo que é extremada. Toma conta de direitos humanos, dá conta de direitos fundamentais, gera empregos, né? E só para falar, arrecada tributos, né? Possibilita o conhecimento humano. O turismo ele tem uma parte na construção do saber humano que é relevantíssimo, conhecer outras culturas. Entretanto, existem pessoas jurídicas que abusam desse mercado. E aqui que eu quero deixar uma visualização muito clara de minha parte. Eu acho que não cabe recuperação judicial para 1, 2, 3 milhas. E por que não cabe?
porque ela não é uma empresa com natureza lícita. Recuperação judicial é para empresa lícita, na forma constituída pelo Código Civil. Como ela é uma empresa com captação de poupança popular e sem autorização do governo para captar poupança popular, ela desenvolve uma atividade altamente ilícita. Portanto, o caso dela não é de recuperação judicial. Eu penso que o juiz que vai receber essa ação dela tem esse cuidado em perceber e verificar se ela tem as autorizações do Banco Central, da Comissão de Valor Mobiliário e, inclusive, do Ministério do Turismo, para o juiz sentir o lastro dessa empresa. Isso é essencial, porque, na minha visão, ela nem poderia estar no mercado. Agora, o que influenciou tudo isso? O que a doutora Luciana disse, e foi com muita propriedade, foi a questão da publicidade. Hoje, a publicidade ela tem dois métodos. Ela tem o método real e o método virtual. O método virtual ele é muito forte. Ele faz através de nudges, impulsionamentos. O mercado te leva a comprar, porque ele, inclusive, quando você compra virtualmente, você agrega dopamina no seu comportamento. Hoje é uma questão de loucura a utilização das plataformas judiciais. Tem gente que compra só porque precisa da dopamina, imaginem só. Agora, 123 Milhas, ela fazia uma publicidade presencial dentro dos fingers dos aeroportos. E aí que está um outro problema também, porque essa publicidade era lastreada com cantores de música sertaneja, com artistas de novelas, de telenovelas, o que remonta também a responsabilidade até dessas pessoas em prestar sua imagem para uma credibilidade que a empresa não tinha. Então, eu chamo a atenção disso, nós precisamos fazer uma construção aqui de uma intervenção nessa empresa, é a resposta corretíssima, né? Porque, de um lado, a recuperação judicial não tem serventia, porque não há interesse jurídico para recuperação judicial, e que, de outro lado, a única forma de ressarcir os consumidores é afastando a recuperação judicial para possibilitar o alcance dos bens com desconsideração da personalidade jurídica, o que quer dizer alcançar os bens dos sócios. Né? Não é possível uma empresa gastar mais de R$1 bilhão em publicidade, né? E não ter dinheiro para ressarcir o consumidor. Né? Isso é impossível. Né? Então, nós temos que basear, fazer uma defesa, uma tutela adequada do consumidor. Só lamento, mais uma vez, é que nós chegamos atrasados e o Estado não pode chegar atrasado. Né? Eu mesmo estou nessa situação de chegar atrasado. Ajuizei a ação, mas deveria já... Nós tivemos aqui em Uberlândia só 40 reclamações, mas no Brasil inteiro são mais de 400 mil. Então, isso, inclusive, está na petição inicial deles de recuperação judicial. Só volto a insistir que os canais de defesa do consumidor têm que ter um alerta para promover uma prevenção corretíssima nesse caso. Olha o que você faz, né, doutora Luciana, com o Viajando Direito, né? Isso, né? E eu acredito, né, a gente sempre está alertando o consumidor, mostrando dicas, e também o governo tem o Ministério, vinculado ao Ministério da Justiça, a plataforma consumidor.gov.br. Eu indago, doutor Fernando, se na própria plataforma já não tinha esse indício dessa insatisfação do consumidor, né? Porque ali, querendo ou não, a plataforma consumidor.gov não tem tanto alcance como o Reclame Aqui. Uhum. E olha que o Reclame, eu sempre indago, a minha sugestão para o consumidor é que reclame na consumidor.gov, porque há um prazo para a empresa responder. Mas mesmo assim, é uma forma, querendo ou não tem tanto ibope, vamos dizer, como Reclame Aqui, mas poderia ter um indício
dessa crescente demanda. Para que quem for comprar verifique, né? Ó, tem muita reclamação contra essa empresa. Então, e foi estimulado. Melhor não me arriscar, né? Arriscado. E como o doutor Fernando falou, né, o Peter, o consumidor em 2020, 2021, ele estava pós-crise pandêmica, ele já estava louco para viajar. E as publicidades estavam cativando, né, cativavam o consumidor a cada dia. Alguns conseguiram, mas agora não. O consumidor desesperado para viajar, né? Esse tipo de conselho a ABAV procura dar para os associados, para cumprimento do Código do Consumidor, um alerta para os clientes também? Sim, com certeza. Inclusive, a gente faz treinamentos, né? A gente treina, como bem disse a doutora Luciana, inclusive foi uma das nossas convidadas da nossa última feira aqui em Belo Horizonte, né? A ABAV promove feiras em Belo Horizonte e no interior também. A gente tem cidades como Juiz de Fora, Valadares, Ipatinga. E nessas feiras sempre tem, né? A gente dá um treinamento para os nossos associados, para as empresas que participam dessas nossas feiras. E o nosso associado ele é sempre orientado, né, para poder agir conforme a ética do mercado, né? A gente, inclusive, se a empresa é nossa associada e ela começa a faltar com ética, a gente desassocia ela. A gente entra com um processo de desassociação, né? Porque a gente não quer ter esse tipo de associado lá junto à nossa associação. Por isso que eu sempre falo assim que, né, a importância é muito a ABAV chega a filtrar as empresas boas das empresas ruins. Uma empresa, quer dizer, não significa que todas as empresas precisam ser associadas à ABAV, mas as que estão lá na ABAV são empresas que a gente vem dia a dia, a gente está de olho nela, para ver o comportamento delas, você entendeu? E a gente já teve casos aí que a gente já desassociou uma empresa que já estava começando com prática ruim no mercado e lá na frente essa empresa deu problema. Que tipo de outras práticas ruins são Olha, muitas empresas chegam às vezes até a quebrar. A gente tem no passado o caso da Soletur, por exemplo, que pôs a culpa no 11 de setembro, né? E outras que são empresas operadoras menores, que às vezes uma quebra de uma companhia aérea, que ela tinha um relacionamento muito grande, essa empresa quebra junto. Você entendeu? Então a gente sempre fica de olho no que vem acontecendo no mercado, pelo mundo aí, para saber se essa empresa está envolvida em algum tipo desse problema que vai vir a ter, você entendeu? E, por exemplo, no caso até da 123 milhas, né? Que até você comentaram aí na questão do voucher, né? Eu acho que essa voucher, inclusive, é um deboche com o cliente, que, na verdade, o que a 123 milhas quer é pegar mais dinheiro do cliente. Ele fica preso com aquele dinheiro que ele já despendeu pegar e vai ter que gastar mais dinheiro. Então, empresas desse padrão aí de 123 milhas e tudo mais, a gente não deixa associar na ABAV. Ô, Peter, só desculpa interromper, eu acho importante, até no treinamento que a ABAV faz, eu vejo que já teve problema, às vezes uma agência de viagem, o funcionário pede para depositar na conta do funcionário. Não pode. Aí o consumidor ele fala, eu contratei um hotel, eu contratei um aéreo, mas depositou na conta do funcionário. Isso aí, já é o funcionário que está, né, e aí o Código de Defesa do Consumidor... É uma confiança muito não particular, pode, e vocês pessoal, têm que treinar, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 34, fala da responsabilidade da empresa em relação a terceiros. Então, até os próprios funcionários. Responsabilidade da empresa em relação aos seus funcionários, mesmo que sejam autônomos. Então, essa prática tem que falar... Contratou uma empresa, uma pequena empresa, não faça o depósito na conta de pessoa física, é sempre buscando contratar na pessoa jurídica. Na verdade, o consumidor tem que exigir a nota fiscal daquele serviço já em nome da empresa que está vendendo, não, né? Porque a empresa tem que ter também o seu departamento financeiro lá bem organizado para poder, né, fechar a conta. Porque... se ela der margem para um funcionário fazer uma coisa dessa aí, mas a responsabilidade é da empresa, né? A empresa tem que se virar, se o funcionário der um calote aí, infelizmente a empresa tem que se virar e pagar. Né? Então a gente acha até, esse pessoal que fica procurando empresas igual 123 milhas, né? Essas plataformas aí, elas não têm onde recorrer quando dá um problema desse. Isso que é né? Elas estão desesperadas aí, procura o PROCON, procura outras entidades, procura advogado, liga para a ABAV, a gente já vem recebendo ligações sobre o Urb, 123 milhas, Booking, há muito tempo, você entendeu? Só que como a ABAV não é uma empresa reguladora do mercado, a gente não tem poder de fechar uma empresa igual a 123 milhas, né? Então a gente, na verdade, a gente alerta os nossos associados e quem liga lá para a ABAV, a gente fala, olha, dessa empresa aí eu não te aconselho a comprar. Nós tivemos várias ligações da 123 milhas antes dela quebrar, várias, gente.
A gente já sabia que isso ia acontecer, porque a coisa, quando começa a pipocar ligação lá na BAV, a gente fala, já está indo igual o caso da Booking, já começou a pipocar Booking lá agora. Você entendeu? Então já é um alerta para a gente. Doutora Luciana, aí os casos aparecem na sua mão, por exemplo. O tempo que todo. Tipo de reclamações e de demandas? Essa questão que eu estou falando. E outra coisa, Laura, né? O que acontece? A pessoa ela fica estimulada para contratar nesse canal, né? De forma virtual, e contrata empresa que não tem o CNPJ. Não tem a questão do endereço físico. Tem uma grande empresa aí veiculada com artistas que eu tentei de todas as formas acionar juridicamente. O consumidor tem todos os direitos, mas a gente não consegue. Você imagina quando a gente acessa a plataforma, o endereço está no exterior, aí dificulta muito mais. Então, se existe uma lei que fala que tem que ter o CNPJ, o endereço físico da empresa, para ajudar o consumidor. E quando busca, ele fica tão estimulado com a publicidade, com quem está divulgando, que gera uma expectativa e uma confiança. Quando dá certo, ótimo, mas quando dá errado, ainda tem esses casos. E outro problema que a gente teve, como você está falando aí da plataforma da Booking, né, do cancelamento, que fala, olha, cancelamento vai ter restituição, dedução, multa integral. Tem que ter uma multa, mas a multa 100% não, né? Tem que ter aí um bom senso e, sobretudo, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E, normalmente, quando tem um caso assim, né, multa integral ou só voucher, como é que essas ações tramitam? É ganho certo para o consumidor ou não? Ganho certo, um advogado ele nunca pode falar que vai ter um ganho certo, porque a gente vai fazer o máximo. O que eu posso garantir aos meus clientes é uma diligência amparada na lei vigente, mas há uma interpretação, um entendimento que, nesse caso de multa de 100%, ela é uma multa abusiva amparada por artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Não adianta falar, eu estou divulgando, eu assinei virtualmente esse contrato de adesão. O que sobressai é o Código de Defesa do Consumidor. Durante a pandemia houve muito assim, cancelamento de passagem, adiamento, né? Com prejuízo, claro, sempre para o consumidor. Isso. Hotel que fechou a porta. Isso, e teve leis. Trouxe muita demanda, né? Sim, e tinha leis específicas, a 13.034, a 46, e que davam um prazo para a empresa restituir, num prazo de 12 meses. É um prazo longo? É, mas a gente tinha que cumprir, porque tinha essa lei que determinava. Mas o que aconteceu? Agora, depois do prazo de 12 meses, muitas empresas não pagaram, reclamavam no consumidor.gov e na hora de restituir, mesmo depois do consumidor, era sem a correção. E a própria lei determinava que tinha que ter uma correção. Então, aquele consumidor, a demanda que aumentou em relação a isso, pós-crise pandêmica, porque o consumidor aguardou o prazo estabelecido por aquela lei, né? Mas a empresa ela não acatou. Então, a gente teve várias demandas disso, falando que a lei não cumpriu, que a empresa não cumpriu a legislação que estava em vigor em virtude daquela crise pandêmica. Teve casos aí, inclusive, que o passageiro, né, comprou diária de hotel e tudo mais, e como a tarifa do hotel subiu, ele teve que pagar a diferença. Exatamente. A questão do voucher poderia ser um problema assim, né? Ok, você fica com o voucher. Mas quando você for viajar de novo, a tarifa já é outra, você vai ter que essa que era a complementar. expectativa, é a mesma coisa de transporte aéreo. Naquela lei, a lei que era durante a pandemia. O consumidor ele achava que mesmo com cancelamento, fechamento de fronteira, ele teria um novo bilhete. Não era um novo bilhete, não. Não era. Era teria esse valor que depois... Aí as empresas falam, mas o querosene aumentou, a demanda aumentou, a passagem aumentou. Então, muitos consumidores tiveram que adicionar um valor, teve que pagar um valor adicional. E aconteceu outra coisa com esses vouchers, né? A pessoa às vezes comprou um pacote tipo um alta temporada, o voucher vem cheio de restrição depois. Não vale mais para alta temporada, não vale para feriado, não vale para aquela data, quer dizer...
Você comprou para alta temporada para viajar com seus filhos e te fornece um novo voucher para ir esse abrir. voucher aí dos 3 mil é 20 de restrição também. E na justiça não se consegue reparar isso? Cobrar da empresa, olha, vendeu para alta temporada, tem que... Sim, cada caso é um caso, né? A gente tem que ter muita cautela de cada caso. Mas a justiça, ela está determinando, principalmente, seja na lei específica da crise pandêmica em relação aos serviços turísticos e a outra em relação ao transporte aéreo, que o consumidor teria o direito ao valor devidamente corrigido e também está tendo uma interpretação, eu não falo que foi pacificado isso, danos morais. O tempo, a perda do tempo do consumidor tentar, seja na esfera administrativa, pelo site da empresa ou pelo consumidor.gov, pedindo essa restituição, hoje o juiz está dando danos morais em relação a essa perda de tempo dele conseguir receber. Ok, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já, com orientações para os consumidores antes da contratação de passagens, estadias e pacotes de viagem. Não sai daí. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nossos convidados vão dar orientações ao consumidor viajante. Doutor Fernando, esse tipo de consumidor é o que está mais sujeito hoje a ser lesado? Que orientações o PROCON dá especificamente para o consumidor viajante? Sim, vamos lá. Eu quero primeiro deixar um ponto claro. Todo promotor de justiça é obrigado a fazer atendimento ao público. Isso é um ponto essencial. O promotor de justiça, ele tem que conhecer os problemas da sociedade. À medida que ele não atende a população, ele não conhece os problemas da sociedade. Eu vou brincar aqui, vou fazer uma metáfora com um grande penalista que se chama Klaus Oxin. Ele fala que o direito penal é o sismógrafo da sociedade. Eu discordo. Eu acho que se você tem um Ministério Público que é humanista, que sabe atender as pessoas e que precisa fazer o atendimento das pessoas, esse Ministério Público vai conhecer as mazelas da sociedade. Nós temos uma Constituição Federal que traz o melhor Ministério Público do mundo, é o brasileiro, a Constituição Federal. Mas, na prática, isso não acontece. Porque o nosso Ministério Público ele é um Ministério Público guarda-chuva, ele cuida de diversos interesses, não é só do aspecto criminal, mas é do meio ambiente, do consumidor, de outros interesses difusos e coletivos, de diversos direitos fundamentais. Então, eu acho que nós precisamos melhorar a nossa plataforma institucional de atendimento das pessoas. Isso é um ponto. O outro ponto, fazendo atendimento às pessoas, você faz audiências administrativas. O que eu quero dizer? Nesse caso da 123 milhas, a gente não consegue resolver porque o dano, o abalo, é muito grande na sociedade. Estou dizendo, 400 mil reclamantes, número enorme no Brasil. Mas, por exemplo, vocês acreditam que no meu gabinete eu resolvo o problema com a Gol, com a Latam e com a Azul? Inclusive com uma nova prestação de serviço? Resolvo isso com facilidade. Resolvo isso com agências de turismo. Porque, a rigor, como são empresas que têm nome e têm visibilidade, elas não querem um processo administrativo no PROCON. Simples. Eu consigo resolver. Ou seja, não é aquela quantidade de problemas da 123 milhas, é aquilo que pode ser resolvido mediante uma boa transação, você dando tempo para a companhia resolver o problema, ou então restituindo parcelado. O que importa é que o seguinte, se você for para o judiciário, você vai ganhar se você tiver um bom advogado, porque se você não tiver, o processo pode ficar parado, e aí eu lembro dos portugueses. O que eu vou falar aqui é uma metáfora dos portugueses. Demanda, o demo manda. Fica uma ação muito tempo parada sem resolver. Isso é um problema. O que eu acho? O que o consumidor precisa fazer? Ele tem que desconfiar das plataformas. O que a doutora Luciana trouxe aqui é muito sério.
Nós não temos uma legislação no Brasil do comércio eletrônico, temos um decreto defasado de 2013, que é muito ruim, que trata de compras coletivas. O mercado, ele nos influi a comprar, ele te impulsiona a fazer os negócios, ele dá uma aparência de legalidade. E isso acontece por quê? Porque nós temos digital influencers dentro das redes sociais, nós temos promessas e casos contados de que a viagem foi maravilhosa, que deu tudo certo, né? Isso por pessoas próximas a você. Eu tenho um artigo que eu escrevo que o digital influencer, ele é, inclusive, um fornecedor equiparado, porque ele está atuando junto com a empresa para vender, às vezes, uma coisa que é ilegal, né? Ele é um fornecedor equiparado. Nós tivemos um ganho de causa, o Brasil teve no Supremo agora, que foi relevante. Quando se aplica a Convenção Internacional para danos de desvios de bagagem, o Supremo segue a Convenção Internacional para os danos materiais. Mas o Supremo agora estabeleceu que para danos morais se segue a legislação brasileira. Então, veja só, está melhorando o nosso arcabouço de jurisprudência para a proteção do turismo. E do turista. Nós temos que entender que nós temos que defender os dois lados. É do consumidor e é das empresas que são sérias, né? Porque o consumidor também tem o dever de pagar, né? Ele tem diversos direitos, mas o dever de adimplemento é o principal dever da boa-fé. Qual que é a dica que eu dou para o consumidor? É primeiro investigar a pessoa jurídica que ele está trabalhando. Ir no consumidor.gov, ir no PROCON da sua cidade, procurar no Reclame Aqui. Isso tudo é muito importante. Essas pistas são pistas relevantes. E o que nós temos que fazer, Laura, é fazer o dever de casa. Nós temos que melhorar o SINDEC. O SINDEC lá da Senacom, ele é essencial. Senacom muito boa, forte, trabalha, cuida do consumidor, mas nós precisamos melhorar o SINDEC para começar a ir atrás dessas empresas aí que vendem falsas promessas, né? Isso não pode existir. E o Brasil precisa de uma legislação fortíssima para esse sistema de captação de poupança popular. Você quer ver um outro que existe, um outro mercado que existe? É daquela proteção veicular. Você já viu falar disso, proteção veicular? Eles parecem que são um seguro de carro, mas não são seguro de carro. E isso pipocou no Brasil inteiro. Eu tenho ação civil pública aqui ajuizada na Justiça Federal, inclusive a SUSEP, ela está no polo ativo junto com o MPF e junto com o Ministério Público do Estado, mas você não tem essas ações, por exemplo, em Belo Horizonte, você não tem ela no Rio de Janeiro, você tem o Ministério Público aqui de Uberlândia, né, fazendo isso. Essas situações existem. Existe esse mercado paralelo que ele é ilícito e leva as pessoas a sérios prejuízos, seríssimos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, estamos correndo atrás do prejuízo. Se o juiz da recuperação judicial, não vai ser difícil, mas eu acredito que se o juiz da recuperação judicial não receber enquanto recuperação, nós teremos um maior sucesso nisso. O que é essencial agora, ou mesmo que receba a recuperação judicial, é que faça o bloqueio de bens dos sócios. O papel agora é esse, é pôr a mão e fazer o follow the money. Onde está o dinheiro que foi captado de forma ilícita? Isso também é muito importante, tá bom? Agora, o consumidor tem que ficar atento, porque o mercado ele tem uma linguagem, e a linguagem do mercado é a da publicidade para influenciar o seu inconsciente e você fazer negócios que são desastrosos na sua vida. É isso. Doutora Luciana, que atitudes dos consumidores viajantes você tem observado que levam ele a cair em armadilhas? Essa coisa da credibilidade aí aparente? Eu acredito que o consumidor está com tanta vontade de viajar depois da crise pandêmica, ele quer confiar. Ele quer confiar principalmente num bom preço, numa promoção. É aquele barato que sai caro. Então, a minha sugestão para o consumidor: tenha cautela, não fique seduzido só com o melhor preço, principalmente se aquele preço for muito diferente do mercado. Vimos tanto da 1, 2, 3 milhas como a Urb, esses pacotes flexíveis, ele causa uma angústia e, sobretudo, uma insegurança. Então, no momento em que você paga,
é interessante que você já receba a passagem, o número do voucher. Porque não é assim? Não é. A pessoa, ela paga, estou vendo vários casos aí de consumidores da União 3, paga até no Pix. E aí, como é um pacote flexível... Não sabe para qual voo. Não, há uma flexibilidade de data. Ele não sabe a data. Então, será que vale a pena você pagar com aquele seu dinheiro suado, com aquela sua expectativa, mesmo que seja um preço atentador, será que vale a pena você ter essa insegurança? Então, a minha dica é o seguinte: pague, pesquise no mercado, o melhor preço sim, mas, antes de tudo, tenha segurança de contratar uma empresa que, de fato, independente do desconto, vai te disponibilizar de forma certa aquele serviço. Ou seja, transporte aéreo vai te fornecer o localizador, vai te falar qualquer empresa, no momento que você paga, você já sabe. Outro, hospedagem, já vai te entregar o voucher, porque, sinceridade, essa angústia não pode perpetuar, mesmo com um bom preço. Doutora Luciana, o doutor Fernando chamou atenção para a facilidade que é de negociar e fazer acordos com empresas, né, idôneas. Eu vejo muito a sua maneira de trabalhar e já vi que você procura fazer isso, né? Primeiramente, um acordo. Sim, né? E me causa indignação, às vezes, principalmente as empresas aéreas, quando elas falam, há uma judicialização. Calma. A gente quer é que tenha um efetivo, um canal de atendimento eficaz. Porque que o não tem, né? Muito difícil ter. O consumidor, ele quer o quê? Quando ele compra, ele quer viajar. O consumidor ele não quer, estou comprando para propor uma ação judicial. Para com isso. Não é isso. Se a empresa tiver um canal de atendimento que, de fato, resolva, vai fidelizar esse cliente. Todo mundo quer viajar. Mas o que acontece? O canal de atendimento, de fato, não resolve. Ele busca um PROCON ou busca uma plataforma consumidor.gov, não resolve, é o descaso. É o cansaço que ele busca justiça, que ele fala, chega, tentei de todas as formas, agora também, além do serviço que eles vão me fornecer, eu quero danos morais. É pelo descaso. E isso poderia não ter chegado a esse ponto, como o doutor Fernando falou, de ter terminado em quê? Num acordo. Acordo é sempre bom. E quando eu vejo essas companhias aéreas falar da judicialização, me causa uma revolta, porque o consumidor de boa fé, ele não está querendo propor ação. Ele está querendo, de fato, esse turista, viajar. Foi isso que ele contratou. E falo, né? O doutor Fernando falou certo aí, procurar as agências que existam, né? Procurar saber dessa empresa que ele está comprando, né? É muito importante. E a agência, cabe às agências hoje aproveitar esse gancho aí da 123 Milhas aí, que deixou muito consumidor na mão, que na verdade eram até clientes anteriores às agências, né? Porque antigamente não existiam essas plataformas. Recuperar esse cliente. E recuperar como? Orientar o cliente, entendeu? Na hora que for fazer uma compra dessa aí, ele mostrar que o que ele está vendendo é um produto lícito, é um produto legal. Por exemplo, você pode treinar o seu funcionário, quando a pessoa for comprar, a mostrar para ele as garantias que ele tem, igualzinho a localizador da passagem aérea, né? O cliente, de posse desse localizador, ele pode entrar em contato com a companhia aérea e ver se realmente a passagem dele existe. Ele pode entrar em contato com o hotel e ver se foi feita a reserva dele com o hotel. Eu tenho uma agência de transporte aqui em Belo Horizonte, né? Meu turismo é mais rodoviário, e muitas vezes o cliente que compra um pacote aqui para Minas Gerais, para conhecer Minas Gerais, da qual eu levo para conhecer, né, as belezas aqui de Minas, eles ligam. Aqui, eu comprei um pacote na operadora tal, queria saber se está confirmado com vocês aí. E a gente, como é uma operadora que a gente trabalha e é idônea, a gente fala que sim, está confirmado. Inclusive, né, a nossa operadora, no momento que a gente confirma com essa operadora, a gente honra, você entendeu? Exatamente para dar aquela garantia para o cliente. É hora, né? Então, de uma campanha, por exemplo, exatamente. Da BAV, né? Do Viajando Direito. Então, nós estamos aí... Para esclarecer o consumidor, olha... não fique só estimulado com preço. O que você falou? A agência, ela tem uma função importante, uma agência séria ajuda, mas o consumidor, ele fica tão querendo fazer por conta própria, infelizmente, né? Infelizmente, o seu plano, a sua viagem se torna frustrada. Eu vou falar que eu nunca fiz, não, porque já fiz. E já tive prejuízos, né? Já precisei de ajuda legal.
E esse alerta é importante, porque tem muitos consumidores ainda que não se percebem das condições dessas empresas, dessas plataformas. E vale ressaltar que essas plataformas 23 mil, elas não deram o tombo, não foi só no consumidor, não, nos fornecedores também. As operadoras tomaram calote, hotéis estão tomando calote, você entendeu? A lista de credores é muito grande, né? Pelo que eu ouvi falar. Tem fornecedor aí que, eu te falo a verdade, tem operador que tem risco até de quebrar por causa disso. Porque vendia, né? Pagava direitinho no início, né? Foi vendendo, Você acha que esse problema com essa plataforma, né? Que é 123 milhas, pode acarretar um efeito cascata aí no setor Pode. É como eu te falei, né? O caso da Solitur era a nossa maior empresa de turismo aqui. Segundo eles, né, na época lá, o 11 de setembro, né, causou muitos cancelamentos para os Estados Unidos e tudo mais, aí quebrou por causa disso, né? Então, é uma quebra de um gigante igual 123 milhas, né, que a gente pode pouco gigante, porque você vê ter 700 e tantos mil clientes. Que empresa que tem esse tanto de cliente, né? E o tanto de pacote que ela comprou por aí, hotel que acreditava que, né, no início estava recebendo direitinho, os últimos atendimentos aí, elas vão receber. O que acontece, por exemplo, doutora Luciana, um passageiro que não vai conseguir, né, o consumidor que não vai conseguir fazer a viagem de avião, mas já contratou hotel e isso, pelo menos, é possível. Olha, conseguiu de alguma forma que na justiça até dia 29 do corrente mês, nós distribuímos inúmeras ações e tivemos várias liminares e pedimos também o bloqueio. Alguns juízes deferiram e outros não. Agora, o que a gente observa, né? E se torna frustrante. Você liga para o cliente e fala, você conseguiu eliminar. Entretanto, tenha cautela que eu acho que você não vai conseguir viajar. Isso mata a gente. Eu vou te falar que é uma expectativa, a gente consegue na justiça, mas olha, você não consegue. A questão, se fosse uma empresa aérea, como já aconteceu, a empresa aérea cancelou. Eu tive que comprar uma outra passagem, que é 2, 3 vezes a mais, principalmente quando é em cima da hora. Neste caso, a gente consegue com a empresa aérea que ela pague aquele valor, seja da hospedagem, ou então, se ele cancelou, ele não quer viajar, a gente consegue contra a empresa aérea reembolsar a hospedagem. Consegue, quando há um cancelamento, o consumidor ele vai desembolsar um monte de coisa, hospedagem, transfer de aeroporto, uma série de outros serviços. Com essas empresas aéreas, a gente consegue, mas com essa, que provavelmente espero imensamente, sabe, doutor Fernando, que não tem a recuperação judicial, mas com a recuperação judicial, se torna muito mais difícil. Ele tem que habilitar o crédito. E hoje nós estamos lutando para suspender esses processos. Eles estão querendo que se suspenda esses processos. Então, 123 milhas é um dia de cada vez, uma nova surpresa. Você imagina que comprou a passagem aérea na 123 milhas e reservou o hotel direto lá na França, por exemplo. Como é que vai receber desse hotel da França? E da 123 milhas não vai receber. Que expectativa que vocês têm agora para esse caso? É aguardar a decisão da primeira vara para ver se vai deferir ou não. Aqui em Belo Horizonte, onde é a sede da 123 milhas. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar e se realmente ela deferir, aí cabe a gente, vamos ver se os juízes aqui vão suspender os processos em curso, essas ações individuais que temos que ver. Estou vendo hoje, já saiu um que suspendeu e outro que não. Então, vamos verificar e aí, se realmente ocorrer de fato a recuperação, vai ter que habilitar o crédito na primeira vara. A gente espera que isso não aconteça, né? Vamos aguardar, então, e espero que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto, que é muito importante para o consumidor. Obrigada, doutor Fernando, pela sua participação aqui no Além das Montanhas, mais uma vez. A vocês dois também, muito obrigada. Muito obrigada. Fique ligado, viu? Na TV MP, nossa programação continua e o Além das Montanhas volta em breve. Até!